Olá! Lutas e dificuldades, assim é a vida dos hebreus na Terra Prometida, logo após o retorno do Egito. Nos momentos mais difíceis, o povo se apoiava em líderes que buscavam a libertação, os chamados juízes. No episódio de hoje de Heróis Eternos, vamos conhecer um juiz que se destacou pela coragem e inteligência. É Gideão. Um tempo de fome e invasões. Os medianitas estavam assediando o povo aqui, constantemente durante 7 anos assediando o povo de Israel aqui. Uma batalha contra um exército gigantesco. E chama o povo de Israel para batalhar com ele contra os 135 mil midianitas. Um homem disposto a libertar o povo escolhido. O povo clamava por socorro. Deus ouvia e mandava o libertador. E aqui o libertador vai ser Gideão. Episódio de hoje: Gideão. – 1390 a 1030 a.C. Nós estamos aqui no Monte Moré. Monte Moré está nas proximidades do Vale de Jezreel. Esse monte dividia naquela história dos acampamentos de Gideão e Medianitas, dividiu-os a ambos. Época em que os filhos de Israel, de tempos em tempos, se rebelavam contra Deus. O povo pecava, Deus castigava, mandando um outro povo invadir as terras. O povo clamava por socorro. Deus ouvia e mandava o libertador. E aqui o libertador vai ser Gideão. Isso se repete várias vezes aí no livro. É pecado, castigo, clamor, perdão. Esses libertadores eram chamados de juízes. Nos tempos de Gideão, os hebreus enfrentam fome, invasões e saques. E estamos em época que o povo está sofrendo muito abaixo dos midianitas. Não são só ameaças, não são só impostos para os povos que não estão no controle, mas eles roubam, eles queimam, eles pegam tudo que é dos tribos de Israel. Gideão era um agricultor, de acordo com a Bíblia, que morava em um vale em Israel e sofria com ataques dos midianitas, que eram tipo pastores ou beduínos que viviam no deserto. Existiam os agricultores cultivando a terra, plantando cereais, legumes e frutas, como figo, tâmaras, etc. Esse tipo de cultivo é melhor em locais com mais chuvas e boa terra. Os midianitas eram tribos que habitavam no deserto, região que hoje pertence à Jordânia. Não era um império ou uma grande civilização. Eram apenas tribos do deserto que, como em outros casos ao longo da história, acontecia, tribos do deserto, quando tinha seca no deserto, ou seja, não chove, tem fome. Na Bíblia também chama os midianitas como ismaelitas, ou tribos árabes. Logo vai ter beduínos, ou seja, do mesmo tipo de comportamento de tribos nômadas que estão no deserto. O deserto, pessoal, é muito difícil aqui. Deserto muito árido, pode chegar a temperatura de 50 graus no verão sem problemas. Chove pouco. Então, se chove pouco, essas tribos que vivem, por exemplo, de rebanho, né, de ovelhas, então as ovelhas não têm aonde comer grama, porque a grama não cresce porque não tem chuva. Então, eles
arrasavam, iam para os lugares férteis, como, por exemplo, a região onde nós estamos agora. É uma região super fértil, muita agricultura. The other kind of economy is in the desert. Outro tipo de trabalho no deserto aqui era o pastoreio de ovelhas e cabras. Um grupo produzia mais cereais e outro mais carne. Então, eles trocavam alimentos. Isso é normal. Mas se você tem anos de seca, você não produz o suficiente para os animais. Aí os pastores iam para a parte principal do Mediterrâneo e podiam acabar entrando nas terras dos agricultores. So the pastoral will go into the Mediterranean area and they will press the farmers. Foi aqui neste vale que os israelitas viveram momentos de desespero. Tudo que eles plantavam nestas terras era roubado pelos midianitas, que devastavam a área como gafanhotos, um pesadelo que durou 7 anos. Só tem uma colheita importante por ano, né? Então essa é uma decisão entre a vida e a morte, né? Então quando você chega diante desse cenário que a gente não sabe o que vai ser na próxima estação, que a gente imaginou que a gente ter comida, sobrevivência para esse ano e de repente está diante de um inimigo muito grande, a pergunta é quem vai nos livrar de uma situação onde a gente tem total impotência. O povo de Israel se esconde dos midianitas em cavernas. Que o povo estava escondendo o trigo, o alimento no geral, escondendo para não ser roubado. Agora, clamar para Deus dentro das cavernas, clamar para Deus você pode clamar em qualquer lugar, né? Então, nesse sentido, a explicação de por que as cavernas é uma explicação mais física, ou seja, que estão escondendo alimento e se escondendo dos midianitas. E quando já a situação está insuportável, não dá para viver assim durante 7 anos de assédio dos midianitas, é aí que o povo clama pela ajuda de Deus. Apenas Gideão se atreve a sair da caverna para cuidar do trigo. Mas ele não usava uma eira, o espaço amplo e arejado que seria o mais apropriado para isso. Ele usa um lagar. Parece uma coisa absurda, porque o lagar é um lugar onde se produz vinho. E que tem a ver trigo com o lagar. O lagar é um lugar que está preparado para a produção industrial de vinho, ou seja, tem um processo determinado. Agora, por que a Bíblia nos diz que Gideão está aí no lagar malhando trigo? A explicação que se dá a isso é que Gideão queria esconder dos midianitas o fato que ele estava com trigo, para não ser roubado. Porque se você vai para o lugar onde se malha trigo, é evidente, é óbvio. Então, você está exposto a ser roubado. Quando Deus resolve ajudar o povo, ele escolhe Gideão. E ele faz alguns testes com Deus. Ele coloca lá um chumaço de lã e vai dizer, olha, se for realmente o Senhor, que todo o terreno em volta amanheça molhado com orvalho e o chumaço de lã esteja seco. Aí vou saber que é o Senhor. E acontece que está. Faz outro teste. Olha, agora é o contrário. Eu quero que esteja molhado só lá, só o chumaço e o restante tudo seco. Pô, tem que ter fé para fazer um teste desse com Deus. Mas ele teve a coragem de fazer isso. E Deus mostrou que estava com ele. Eu vejo que Deus se deixa provar. Mas também Deus não deixa de provar aqueles que o provam. Considerado frágil e pequeno, ele não acreditava em si mesmo. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai. Gideão não acredita. Não acredita nesse chamado. Ele disse, espera aí, eu não sou nada. Até ele mesmo fala isso. Gente, eu sou de uma família de baixa categoria, de baixa classe, de uma tribo que não é grande coisa, certo? E não só isso, eu sou caçula da família.
que vocês viram em mim? Eu vou liderar um exército agora contra os midianitas, que eram milhares. Então, a reação é uma reação parecida com Moisés, com Saul, com Davi, que o herói dessa história não se sente capacitado para liderar o povo, nesse caso, contra um inimigo que é claramente superior. Então, ele não se vê capacitado. Gideão, durante toda a história dele, sempre tem aqueles momentos que ele tem dúvidas e outros que ele tem muita fé em Deus. Eu acho que não é só ele, né? Nós temos muitos heróis bíblicos que erram, que duvidam de Deus, que pedem para a prova, que perderam a fé e renovaram a fé deles de novo. E ali Deus, na narrativa de Gideão, ele aparece como aquele que é muito paciente com esse Gideão. Então ele permite que Gideão pergunte, ele permite a dúvida de Gideão, ele responde a dúvida de Gideão de acordo com essa necessidade que ele tem na hora, e ele não abandona a ideia de libertar o povo por meio de Gideão. Por quê? Porque é Deus quem vai libertar, não é Gideão. Isso é importante em todas as narrativas bíblicas. Ao aceitar sua missão, Gideão prova sua fidelidade a Deus e combate a idolatria dentro da própria casa. Gideão ele aparece como um personagem que está inserido dentro de um contexto de Israel em que essas tribos de Israel elas estão vivendo uma oscilação muito grande entre aquilo que a Bíblia vai chamar como uma fidelidade a Yahvé e um período de idolatria em que ele cai na adoração de outros deuses. Ele aparece demonstrando uma adoração a Baal. O pai dele tem um altar dedicado a Baal, que é a grande divindade cananeia, em toda Canaã. Por isso que Deus está castigando com o povo inimigo. Mas tem os justos também no meio. E aí vemos claramente que o Gideão não era dos adoradores de Baal. Ele é contra. Gideão toma uma atitude firme. Ele vai com 10 homens e destrói na noite, destrói o altar ao deus Baal. No dia seguinte, o povo ficou sabendo que Gideão destruiu esse altar e o povo ficou arrasado, com uma raiva, querendo matar o Gideão. E até vão para a casa do pai e falam, olha, entrega seu filho. Entrega seu filho, ele destruiu o nosso altar de idolatria ao deus Baal. E o pai, que segundo a Bíblia era sacerdote do Baal, ele dá uma resposta irônica. Isso que tem a Bíblia também, respostas até com humor e com ironia. Porque o próprio pai diz, espera aí, se esse é o Deus Baal verdadeiro, então por que ele não se defendeu sozinho? Porque ele não se defende sozinho, não precisa de vocês para defendê-lo, se ele é realmente o Deus verdadeiro. Ali, Gideão decidiu levantar um altar. O que isso significa? Para fazer o sacrifício, é necessário criar um altar. E cria, interessante, que cria no mesmo lugar, no mesmo local onde estava antigamente o altar do Baal. Ou seja, podemos dizer que em forma talvez subliminal ou indireta, vemos aqui a vitória do Deus de Israel sobre o Baal. Essa postura faz Gideão ganhar um outro nome. Jerubbaal, que significa? Uma explicação etimológica que é Yariv, ou seja, brigou com Baal. Então, Jerubbaal brigou com Baal. Muito curioso e interessante que recentemente, há uns anos apenas, foi encontrado na região da planície da Judeia, bem pertinho de Jerusalém, uma inscrição em cerâmica com o nome Jerubbaal, ou seja, Jerubbaal. A peça foi encontrada na cidade de Kiryat Gat, em escavações comandadas por este arqueólogo. Nada sobre Gideão havia sido encontrado antes. Nós quase não temos inscrições em cerâmicas do século XII e XI a.C. Encontrar esse nome que aparece no texto bíblico foi uma grande revolução.
A gente não pode confirmar que está se referindo ao mesmo Gideão, Jerubaal, mas isso me parece dizer que existe alguma ligação. O importante é que o nome aparece na Bíblia no período do século XI a.C. e descobrimos que a peça é da mesma época. Naqueles tempos, ao ver os inimigos se fortalecerem, Gideão decide convocar o povo e aliados para a guerra.